No último capítulo de Kingdom, nós vimos o trio principal andando pelas catacumbas que ficam debaixo da Vila Ribei, enquanto um grande massacre acontecia na parte de cima. E em meio a essa caminhada entre as sombras, eles acabam discutindo como o poder do Palácio Real acabou sendo quebrado pelas forças do Lord Seikyo, a qual o rei explica a Shin e o seu colega como aquelas coisas aconteceram, nos mostrando um pouco mais sobre a realidade do Palácio Real. Além disso, nós vimos também os verdadeiros objetivos de Lord Seikyo e o que ele realmente planeja conquistando o poder do Império de Qin. E foi dessa forma que se encerrou o 5º capítulo de Kingdom. Capítulo 6. A decisão de Ryo. O 6º capítulo começa nos mostrando o trio principal, dando continuidade àquela discussão sobre o que realmente aconteceu dentro do Palácio Real. E em meio a essa conversa, o menino mais novo pergunta ao rei como ele conseguiu sair daquela situação, pois ele estava completamente encurralado pelas forças de Seikyo, a qual o rei responde que ele não fez isso sozinho, pois ele teve a ajuda do seu ministro da educação, Shoubukan. Após ouvir o nome de Shoubukan, Shin logo percebe que é o mesmo que levou Ryo até o Palácio Real. Nisso, a cena mostra com mais detalhes o que realmente foi planejado e o porquê Shoubukan levara Ryo até o palácio, na qual o rei explica para os dois garotos que na realidade Ryo era uma forma e uma ferramenta para que eles pudessem ter mais chances na escapada contra as forças que se levantavam do irmão mais novo do rei. Shin, após ouvir que Ryo se tratava apenas de uma ferramenta na mão do Palácio Real, fica completamente transtornado e, sem conseguir conter a sua raiva, ele começa a agredir o rei de forma extremamente violenta, enquanto ele grita dizendo que aquele homem era um maldito, pois colocou o seu melhor amigo em uma grande confusão, a qual eles não tinham nada a ver com isso, e por causa disso, seu amigo de infância perdeu a sua vida. O jovem garoto da montanha, enquanto percebe a grave agressão que Shin está fazendo, tenta parar o outro menino, a qual ele não tem êxito de forma alguma, e muito pelo contrário, acaba sendo empurrado e caindo ao chão. Enquanto ele está caído, ele pede para que Shin tenha calma, pois ele pode matar o rei. Mas cego pela raiva, Shin continua agredindo o monarca, até que, cansado das agressões, o rei revida, segurando o Shin pelo pescoço e o levantando, enquanto ele diz: "Eu estou em guerra e com pouca vantagem para o meu lado. Se alguém é útil para mim, eu usarei ainda mais um moleque plebeu." Isso acende ainda mais a raiva de Shin, mas o rei continua, dizendo: "Porém, ele entendeu, Ryo entendeu tudo isso perfeitamente e ainda mais." A cena então volta para o passado, mostrando Shoubukan conversando com Ryo dentro do Palácio Real, qual Shoubukan explica todos os processos do plano a qual eles tinham elaborado. Mas antes que ele continuasse a falar, o rei logo interrompe, dizendo para que ele contasse a verdade, pois o plano a qual eles tinham criado tinha várias falhas e poderia acabar custando a vida de Ryo. O rei então dirige-se ao Ryo e diz: "Seu nome é Ryo, certo? Preste atenção. Esse plano não é infalível. É possível que a espada do inimigo alcance você. Se algo assim acontecer, eles vão pensar que você é o rei e te matarão." A sala então fica em total silêncio, a qual o rei só pensa consigo mesmo, dizendo: "Não está nem falando?" Até que o silêncio é interrompido pela voz de Shoubukan, que diz: "Ryo." Mas antes que ele pudesse continuar falando, Ryo interrompe, dizendo: "Poderia ter permissão de falar com o rei?" A qual o rei observa aquilo e logo lhe diz: "Eu o permito, levante a cabeça e fale o que você quiser." Ryo, com um sorriso no rosto, então diz: "Vindo de um servo de uma vila qualquer até o Palácio Real em um dia, eu estava preparado para algo perigoso, mas eu nunca imaginei que eu poderia fazer parte de uma missão tão importante assim." Essas palavras geraram surpresa na mente do rei, a qual Shoubukan então logo diz: "Ryo, então você vai?" O rei, desconfiado, então fala: "Você poderia morrer." Riei então logo relembra os seus sonhos, a qual compartilhava com Shin, lembrando-se que seu verdadeiro objetivo era ser os maiores grandes generais de todo o mundo. Ryo então continua dizendo: "Meu amigo e eu temos expectativas irrealistas para o nosso ranking no futuro. Desde o começo, eu tive a determinação para apostar tudo."
Após isso, a cena retorna ao presente, mostrando o desfecho da luta entre Shin e o rei, que joga na cara de Shin o fato de que Ryo estava de boa vontade se entregando para esse processo, pois ele acreditava que dessa missão suicida algo de bom poderia acontecer para ambos, pois essa era a única saída que eles tinham para chegar mais perto dos seus verdadeiros objetivos. Após dizer tudo isso, o rei lança Shin ao chão, que apenas consegue ficar calado, relembrando da morte brutal a qual ele tinha visto do seu melhor amigo, e como aquilo era doloroso para ele. E em meio a esse momento tão catastrófico, o rei logo percebe uma brisa vindo de uma certa direção, percebendo que aquele é o caminho para a saída, e ele começa a ir em direção àquele caminho. Mas antes de sair, ele logo diz: Shin, termine seu luto pelo Ryo com essas lágrimas. Daqui em diante é o seu caminho. Você tem uma encruzilhada na sua frente. Você pode voltar para sua vila e continuar a viver como um servo, ou ajudar um rei sem poder a viajar por um caminho cheio de assassinos atrás dele. Eu não preciso te dizer qual dos dois caminhos irá te aproximar desse seu sonho absurdo. O rei então continua seguindo o caminho até sair em uma grande cratera que o leva até o lado de fora. Nesse momento, Shin começa a pensar sobre aquilo que o rei lhe disse. Então, a sua voz e sua consciência logo lhe diz: meu caminho, não preciso nem pensar sobre isso. E é com um breve monólogo do rei, dizendo o amanhecer chegou, que se encerra o 6º capítulo de Kingdom. Bom galera, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Perdão pela demora por esse capítulo, ele realmente saiu um pouco mais demorado do que os outros. Mas calma, logo vai ter mais coisas aqui pro canal. E um recadinho muito importante sobre a saga de Kingdom, que eu vou fazer vídeos maiores, vídeos com um apanhado grande de capítulos, que eu vou juntar todos eles, agora que a gente tá começando um novo arco. E assim a gente vai ter uma coisa mais organizada e vai ser mais rápido a gente chegar nos capítulos mais avançados. Bom, recado dado, também vou dizer para você que assistiu o vídeo até aqui, que você possa se inscrever, deixar o like, compartilhar o vídeo e, se possível, se tornar membro, pois você vai estar ajudando demais o canal e agora a gente precisa de todo apoio possível, pois realmente a ajuda de vocês é muito importante para a gente trazer mais conteúdo com mais qualidade. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, valeu, tchau, fui!